Bom dia, meninos! A aula de hoje é de ciências e vamos continuar estudando os recursos naturais. Abram o livro na página 228. Lembrando que os recursos naturais são todos os elementos disponíveis na natureza que são úteis para o ser humano. Os recursos naturais são classificados em renováveis, não renováveis e inesgotáveis. Vamos conhecer cada um. Os recursos renováveis são os recursos que podem se renovar se usados corretamente, como a água e as plantas. Já os recursos não renováveis são os recursos que não se renovam ou demoram muito tempo para serem formados, como o petróleo e o ferro. Os recursos inesgotáveis são os recursos que não se acabam, como a luz solar e o vento. Agora vamos conhecer um pouquinho mais o Sol e o solo. O Sol é um recurso fundamental para a vida na Terra. Sem ele, não teria como haver vida. Ele nos fornece luz e calor. Ele fornece energia também para outros seres vivos, como as plantas. A luz solar também é utilizada para produzir energia, por meio das placas solares que retêm todo o calor emitido pelo Sol. Essa forma de energia é usada para aquecer a água de casas e outras utilidades, e é considerada uma energia limpa, pois não causa poluição no meio ambiente. O solo também é um recurso muito importante para o ser humano, pois é sobre ele que construímos estradas, moradias, criamos animais, cultivamos plantas e outras atividades. O solo é formado por duas partes: inorgânica, que é a parte que contém o calcário, a argila, a água, e a parte orgânica, que é a parte mais escura do solo, composta da mistura de restos de animais e vegetais. Essa imagem que vocês estão observando é a representação do processo de formação dos solos. O solo, ele se forma a partir do desgaste de rochas que se transformam em pequenos grãos, e ao longo de milhares de anos, esses grãos vão se transformando na camada do solo, na qual as plantas podem se fixar e crescer. Essa parte mais escura do solo é rica em humus. O que é o humus? É a matéria orgânica que entra em decomposição no solo, como os restos de animais e vegetais. Agora vamos conhecer três tipos de solo: o arenoso, argiloso e o solumífero. O solo arenoso contém mais partículas de areia, os grãos de areia são mais grossos e é permeável à água. Isso significa que a água entra com mais facilidade nesse tipo de solo, e esse solo é encontrado geralmente em praias. O solo argiloso contém mais partículas de argila, os grãos são mais finos e é pouco permeável à água, ou seja, a água não entra com facilidade nesse tipo de solo. O solo umífero contém mais partículas de humus. Como a gente viu anteriormente, o humus ele é formado de restos de animais e vegetais em decomposição. Isso torna o solo muito fértil para a plantação e o crescimento das plantas. Agora vamos aprender o que é a erosão. A erosão é o desgaste ou arrastamento do solo, que pode ser ocasionado por fenômenos da natureza, como o vento e a chuva, e pode ser ocasionada por algumas atividades desenvolvidas pelo homem, como o desmatamento. Para evitar a erosão do solo, é importante sempre mantê-lo com plantas ou gramado, pois é a vegetação que o protege. Para isso, ao derrubar uma árvore, é importante que plante outra no lugar, para que a vegetação continue conservando o solo. Essa prática de replantar árvores se chama reflorestamento. Depois do que aprendemos, você acha que o solo é igual em todo lugar ou há diferentes tipos? Agora vamos observar na prática. Com a ajuda de um responsável, colete amostras de solo de diferentes locais para compará-los. Anote em uma folha de papel a cor de cada uma. Utilizando luvas, verifique se o solo é áspero ou macio, se está seco ou úmido. Espalhe as amostras de solo em uma folha de papel e verifique o tamanho dos grãos, se há restos de plantas ou de animais.
Observem essa pequena demonstração que eu fiz para vocês. Se não tiver luvas, podem utilizar copos descartáveis para poder colher as amostras. Coloquem uma folha de papel e usem qualquer objeto para poder espalhar a amostra e analisar. Após comparar as amostras, anotem todas as informações na agenda da escola com a data de hoje. Agora resolvam as questões no livro, página 229 e 231. Lembrando que as questões da página 231 vocês irão responder com as informações coletadas com as amostras de solo. Bons estudos e até a próxima!